Queridos, a paz do Senhor, passando aqui para deixar uma reflexão de Deus para nossas vidas. Quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui para pregar mais uma palavra, falar sobre um assunto bastante importante hoje através dessa reflexão. Peço a você para ficar atento, ao qual é um assunto que poucos pregadores falam a respeito, até porque exige muito do cristão. E quero começar essa reflexão de hoje já dizendo que a decisão é sua. Coloquei no título essa frase porque realmente a decisão é sua. Hoje nós vamos falar sobre a razão e a graça. Vamos falar sobre decisão, poder. Nós sabemos que outra hora, quando temos o poder de decisão nas nossas mãos, e dependendo da causa, da situação, costumamos não saber lidar com isso. E é sobre isso que vamos falar. Graça, poder, decisão, razão. E com base no que estou falando, quero pegar aqui. O texto que está no livro do Gênesis, capítulo 45, a partir do versículo 1. Nós vamos falar sobre o reencontro de José com seus irmãos. A palavra diz assim: então José não podia se conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, dizendo: fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse a ele: eu sou José, vosso irmão a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Só até aqui. Queridos, nós sabemos que um projeto criado por Deus, como Jacó, ou Israel, como querer chamar, agora Jacó sendo o projeto de Deus, convivendo em uma casa onde só há desavenças, competições, inveja, criado entre duas mulheres, chamado Leia, como queira chamar, e Raquel, aonde Raquel vê a cada dia Leia tendo seus filhos e ela não, e ali
é criado um ambiente de discussões, um ambiente em que não há espaço para o perdão, onde os filhos de Jacó não conhecem a palavra chamada perdão. Eles crescem em um ambiente formado apenas por desavença. Mas quando Deus tem um projeto na minha vida e na sua vida, Ele sempre encontra a maneira de trazer a paz, o crescimento e cumprir as bênçãos dele em nossa vida. Depois de tantas desavenças, de tantas palavras e competições, é a hora da paz, por um momento, reinar na casa de Israel, ou de Jacó, como você preferir chamar. Agora, Raquel, que outra hora vivia de competição com Lia, vai gerar o primeiro filho, chamado José. E com a vinda de José, com a continuidade do projeto, porque nós sabemos que José é a continuidade do projeto do pai. Por um momento, a paz, que outra hora ali é um ambiente de discussões, de inveja, de disputas. Agora, por um momento, a paz vai reinar através do nascimento de José. Agora Raquel, que outra hora não faria isso, agora já glorifica o nome de Deus através do nascimento do seu filho José, já dizendo: Deus há de me dar outro. E agora, um lugar que outra hora era um lugar marcado por desavença, como eu falei, por brigas, por palavrões, por inveja e competições, vira um lugar onde a paz vai reinar por alguns momentos. Mas agora o projeto que outra hora trouxe paz vai se desenvolver, o projeto vai crescer, e a palavra vai dizer que à medida em que o projeto cresce, se desenvolve, agora vai começar a voltar tudo novamente. A inveja, a competição, as brigas, a disputa, porque o projeto que outra hora agora nasceu para dar continuidade a Israel, ou seja, Jacó, o projeto chamado José, agora o projeto vai crescendo e o projeto cresce por um momento em um ambiente de paz, como eu falei, vendo o pai fazer suas orações. O menino cresce vendo o pai fazer suas orações, vendo o pai pedir perdão ao seu tio pelo que havia acontecido. Ou seja, José é criado em um ambiente de paz, conhecendo a Deus através do seu pai, vendo o seu pai fazer suas orações, pedir perdão, tendo o seu pai como um exemplo de homem de Deus, porque aqui é o projeto que vai dar continuidade a outro projeto. Mas o projeto que vai dar continuidade a outro projeto vai trazer agora de novo, novamente, discórdia, inveja, disputa para a família. Porque Deus trata de fazer algo na nossa vida, mas o inimigo tenta sempre fazer com que essas promessas não se cumpram, ou seja, que a paz não reine
que as coisas virem outra hora um ambiente de discussão, de discórdia, porque é isso que o inimigo quer. Mas quando se é projeto de Deus, o inimigo não consegue vencer. E agora José cresce e o seu pai, vendo o desenvolvimento do seu filho, a palavra vai dizer que Jacó amava José porque é o filho da sua velhice, ou seja, quando Jacó nem esperava mais, Raquel sai grávida de José. E agora, nesse momento, Raquel tem outro filho chamado Benjamim, porque vai ser o filho que vai ser a causa da sua morte. E Raquel tendo morrido, José é criado pelas outras mulheres de Jacó. E José, sendo criado pelas outras mulheres de Jacó, junto com seus 10 irmãos, à medida que o menino vai evoluindo e vai crescendo, se desenvolvendo, Jacó vai vendo o potencial de José, sempre interessado nas coisas de Deus, buscando aprender a ler, a escrever, a orar. Ou seja, Jacó viu que José tinha capacidade de outra hora dar continuidade ao que ele fazia. E nós vamos ver que agora Jacó pega uma túnica que outra hora, essa túnica era para ser de Rubens, por ser primogênito, e dá para José. Nós sabemos que naquela época, quem vestia uma túnica era bem visto. As pessoas o via como uma pessoa honrada por vestir aquela túnica. Ficava uma pessoa destacada pelo colorido da túnica. Mas o interessante é que o que entendemos é que essa túnica que outra hora Jacó deu para José não era simplesmente para mostrar para todos seus irmãos, suas mulheres e até mesmo todo o povoado de Israel. Jacó não queria apenas que José se destacasse, simplesmente por usar aquela túnica bonita, pelo colorido, mas sim, nós sabemos que Jacó estaria escolhendo agora um chefe da sua casa. Jacó estaria escolhendo um supervisor, alguém escolhido por ele, que ele sabia que estaria à altura do cargo que ele estaria lhe entregando. Então José, naquele momento, recebe aquela túnica de Jacó, não apenas como um presente daquela túnica, mas sim como uma função. A função de outra hora ter que falar para Jacó o que seus irmãos faziam outra hora de bom ou de ruim. José seria o chefe que tinha que se encarregar daquilo para o seu diretor, que no caso era seu pai, Jacó, que tinha que se encarregar daquilo e passar para seu pai todo o acontecido que os seus irmãos outra hora faziam, de ruim ou de bom. Então veja que aqui José, ele passou a ser uma espécie de supervisor. Ou seja, Jacó, entre os seus 11 filhos, porque Benjamim ainda era pequeno, escolhe José para dar seguimento, ou seja, para continuar o seu trabalho. Porque ele já estaria velho e precisaria de alguém da sua confiança, ou seja, alguém que ele pudesse confiar para dar continuidade ao projeto. Não foi simplesmente pegar uma túnica e dar a José por fazer uma túnica bonita, um colorido bonito, para que servisse de destaque para José, mas sim
para que José exercesse a função de outra hora passar tudo o quanto estava acontecendo para ele. Então ele estava ensinando o seu filho no caminho em que ele devia andar. Só que isso gerou a intriga entre os seus irmãos, inveja, motivo ao qual de ser uma inveja tão grande de levar eles a fazer o que fizeram com José. Porque eles achavam que aquilo era fofoca, o que José outra hora fazia para o seu pai a respeito deles. Quando, no entanto, não era. Jacó estava dando um cargo para José. E nós sabemos que nós, como supervisor de alguma coisa, nós temos que passar para o nosso diretor, ou seja, para o nosso chefe maior, o que está acontecendo. Se nós trabalhamos como supervisor de algo, nós temos que contar realmente o que se passou, o que está se passando para alguém que é o nosso superior maior. Só que eles viam isso como motivo de fofoca. Sem falar no sonho que outra hora José passou para ele, que aí juntou tudo. O motivo do sonho, deles achar que, diante do sonho que José contou para eles, que nos sonhos eles se curvavam diante dele, e eles não aceitariam isso, por José ser o mais novo, o penúltimo mais novo. Então, juntou isso e também, outra hora, aquilo que José contava para o pai, que para eles era motivo de fofoca, mas não era, era apenas o trabalho dele, que o menino cumpria a sua tarefa. E isso fez com que eles se voltassem contra José ao ponto de querer tirar sua vida. E agora Jacó manda que eles vá para Siquém para pastorear cabras, cabrito, gado. E aqui, como sempre, e aqui agora vai entrar a intervenção divina na vida de José. Porque quando Deus quer dar continuidade a um projeto, não há quem possa impedir. Ele faz com que você esqueça até o caminho de casa, como fez com José. Agora José, chegando em Siquém, procurando por seus irmãos, que já não está mais lá, e foram para Dotã. E nós sabemos que quando Deus muda a nossa rota, é porque Ele sabe o que está fazendo. Porque em Siquém não teria caravana para o Egito. Agora em Dotã, teria onde passar a caravana para o Egito. Ou seja, Siquém aqui nós podemos se referir que Siquém aqui é Jacó e Dotã é Deus. Quando Deus tem um projeto na minha vida e na sua vida, quando Deus tem algo para cumprir na minha vida e na sua vida, Ele muda a nossa rota. Se for preciso, Ele faz nós esquecer outra hora o caminho de casa. Ele faz nós esquecer tudo para poder seguir com o projeto dele. E a palavra vai dizer que José fez isso. Se esqueceu do caminho de casa, se perdeu, não sabia mais voltar. Como que eu posso sair para o meu trabalho se eu sei onde é a minha casa, se eu moro aqui no São Paulo? Como que eu posso sair daqui para ir para outro canto e não acertar mais o caminho da minha casa? Por aí nós vemos que isso é mistério de Deus. Quando Deus tem que fazer algo na nossa vida, Ele nos faz esquecer outra hora o que tem que ser esquecido para poder trabalhar na minha vida e na sua vida. E agora a palavra vai dizer que
José estando ali, aparece um homem e diz que ouviu outra hora a conversa deles, que eles iriam para Dotã. José naquele momento tinha a função de, como supervisor, apenas chegar lá, olhar se eles estavam realmente fazendo o que tinha que fazer, porque nós sabemos que Jacó mandou José até Siquém porque há um tempo atrás os filhos deles teriam saqueado Siquém, matado o rei de Siquém e todos que ali havia. Então Jacó se preocupa em saber que eles estão lá e manda José até lá para dar notícias, como supervisor que era, mas José só tinha a função de ir até lá, saber como os irmãos estavam e voltar. Mas quando Deus tem algo muito mais além que isso, esse era o plano de Jacó, mas não era o plano de Deus. Deus faz com que José se perca e vá mais à frente, até Dotã. Chegando em Dotã, eu não quero contar porque a história de José muitos já conhecem, é longa. Eu quero bater no assunto principal. José é colocado na cisterna pelos irmãos, sofre nas mãos deles, colocado na cisterna, jogado na cisterna. Agora, passando pela cisterna, a palavra vai dizer que ali os irmãos pegam José e vendem. Agora, não é só mais a traição. Além de trair o seu irmão, eles o vendem como animal. E a palavra vai dizer que agora eles voltam, matam um animal, suja a túnica de sangue, porque aqui o motivo nós vamos ver que não era só a inveja do sonho, mas sim destruir o cargo de José também. E eles trazem a notícia para Jacó dizendo que José teria sido devorado por uma fera. E agora, como Deus tinha um projeto na vida de José, e esse projeto era no Egito, José é levado até a casa de Potifar. E a palavra vai dizer que José, quando chega na casa de Potifar, em tudo que ponhava a mão, prosperava. A palavra vai dizer que Deus era com José. Deus era com José na casa de Potifar. A palavra vai dizer que Deus era com José até mesmo depois que a mulher de Potifar cometeu injustiça de dizer que José estaria assediando ela. Ou seja, que Deus era com José na prisão também. A palavra diz que Deus era com José em Potifar, na prisão. Ou seja, Deus era com José em tudo que ele ponhava a mão. Mas agora, depois de José revelar os sonhos, que vai haver 7 anos de abundância e 7 anos de fome, quando passa os 7 anos de abundância e agora vai chegar o tempo da fome, isso abala todo o Egito. E agora é chegada a hora do pai de José sofrer as consequências, ou seja, de precisar com que seus irmãos outra hora cheguem até o Egito em uma caravana de 10 homens, enviado a José. Veja que foi enviado José para 10, agora é enviado 10 para José. E a palavra vai dizer que José já está bem, agora tem uma família, constituiu uma família, que José agora tem filhos, e o primeiro filho que José tem chama-se Manassés, que quer dizer esqueci da minha aflição
e da casa de meu pai? Ou seja, ali o que outra hora foi feito com José, de judiação, o que outra hora foi feito com José, de traição, de covardia, o que outra hora foi feito com ele, de ser vendido como um animal, como um bicho, de ter sofrido apanhando nas mãos dos mercenários, debaixo do sol escaldante, até chegar ao Egito. Ou seja, essa ferida guardada há tantos anos longe do seu pai, longe da sua família, ou seja, todo o mal que foi causado a ele agora, a ferida que está cicatrizada outra hora através de estar hoje um homem bem-sucedido, de poder, que construiu uma família, que tem filhos, a ferida que está quase cicatrizada, pode-se dizer, porque a frase diz, quando Manassés nasce, esqueci da minha aflição e da casa de meu pai, agora ela vai ser aberta. A ferida vai voltar a doer, porque vai chegar o momento em que essa caravana de 10 homens fica de frente para José, e esses 10 homens são os seus irmãos. Então agora, quando José sabe a notícia, e sabendo que é os seus irmãos, ele prepara tudo. Prepara um tradutor, para que seus irmãos não notem nada, não percebam nada, porque mesmo naquele momento ele sabendo hebraico, mas ele coloca um tradutor para traduzir outra hora o que seus irmãos iriam falar para ele, e traduzir o que eles estariam falando, e traduzir o que ele estaria falando para seus irmãos. José arma tudo, faz tudo bem feito, mas a verdade é que quando nós se deparamos com aquilo que nos causou desgraça, que nos causou o mal em nossa vida, que nos feriu, que nos fez sofrer, a verdade é que quando nós se deparamos com aquele ou aquela que nos fez tanto mal em nossa vida, quando estamos com o poder na mão, quando temos o poder de decisão e estamos com a razão de se vingar, com a razão de fazer pagar na mesma moeda, com a razão de maltratar da mesma forma, com a razão de judiar do mesmo jeito, com a razão de dar o troco, nós queremos fazer, às vezes, até mesmo pior do que o que fizeram conosco. E nesses momentos, mesmo que se passe meses, anos, quando se encontramos com aquilo ou aquela, ou aquele que nos fez mal, que nos causou mal, que nos fez sofrer, que judiou da nossa vida, nós sabemos que tem feridas que, se a gente não for abrir espaço para o que eu vou falar daqui a pouco, não sara. Permanece para sempre. Agora José, de frente para seus irmãos e mesmo com o tradutor, ele entendendo o hebraico dos seus irmãos, a palavra vai dizer que ele, como estava escrito no sonho, que era 11 e não 10, ele diz para os seus irmãos que eles estão ali como espião. E eles dizem que não. Então, veja que nesse momento José ainda arma outra coisa pior para eles, como se estivesse roubado algo deles.
e fica na situação em que é preciso que eles vá e traga o mais novo, que outra hora é o seu irmão Benjamim. Então, quando chega o momento de estar todos reunidos, José pede para ele contar toda a história da casa do seu pai, porque ele quer saber como está a situação na casa de seu pai. Ele pergunta quantos irmãos são ao todos. E naquele momento é difícil para mim e para você se deparar com a situação em que eu sei, você sabe o mal que uma pessoa nos causou e ter que olhar nos olhos dela, como José olhou nos olhos dos seus irmãos, porque lá em Deuteronômio diz, num versículo, que o pecado nos acha. E no momento da interrogação, ele diz para José, nós somos 11 irmãos, porque um não existe mais. E veja que você deparar com outra hora com a situação inusitada dessa, de você olhar nos olhos de quem fez o mal para a sua vida, de quem causou o mal para a sua vida, de quem destruiu sua vida por algum momento, de quem lhe causou tanto mal, de quem lhe fez tanto sofrer, e você está com o poder nas mãos e ter a razão de quê? De se vingar, de destruir, de acabar com essas pessoas, porque era isso que José, naquele momento, tinha em suas mãos, o poder e a razão. Então a palavra vai dizer que ele, quando faz essa pergunta, que os irmãos respondem que eram 12, mas agora é 11, porque um já não existe mais, e não menciona sequer nem o nome dele, apenas diz, somos 11, porque um não existe mais. Então veja que depois disso, quando José manda que eles voltem e traga o mais novo, para que ele possa conhecê-lo, veja que agora é o momento. Aqui você não vê choro de José em Potifar, você não vê choro de José na cisterna, você não vê choro de José a caminho do Egito, você não vê choro de José na prisão, mas você vê choro de José nesse momento agora. A palavra vai dizer que no momento em que ele ouve essas palavras, a palavra vai dizer que ele pede para que todos que estão ali saiam e deixa sós com seus irmãos. E a palavra vai dizer, o escritor deixa bem claro, quando diz que o choro foi tão alto, ou seja, ele não chorou, ele urrou. Foi tão alto que do palácio de Faraó todos ouviram. Nesse momento, ele coloca para fora toda a dor da ferida aberta novamente. Porque quando eu e você se encontramos com aquilo que nos feriu, com aquilo que nos fez mal, com aquilo que acabou com a nossa vida por algum momento, por algum instante, a ferida é reaberta novamente. Só que José estava com o poder de decisão nas mãos. E nesse momento o grito dizia, eu vou acabar com vocês. Eu vou me vingar de vocês, eu vou fazer muito mais pior do que o que vocês fizeram comigo. Eu vou dar o troco na mesma moeda. Eu vou fazer vocês pagar tudo que me fizeram. Agora vocês vão ver
o que eu vou fazer. Era isso, o urro dele, o grito dele. Porque não é assim que nós, no século XXI, queremos fazer? Quando alguém nos faz mal, falamos que somos de Deus, falamos que estamos fazendo missões, falamos que conhecemos a Deus, mas queremos pagar tudo na mesma moeda, quando temos a chance de fazer. Queremos se vingar a qualquer custo, não importa. José tinha chances nas mãos outra hora de fazer isso. E veja que a palavra diz que Deus era com José em Potifar, Deus era com José no campo, Deus era com José no presídio, mas aqui Deus se cala. Deus se cala e deixa ele decidir por si próprio, mas dizendo: se você retribuir, a graça não desce. Se você retribuir, eu coloco o outro no projeto. Se você retribuir, não tem mais bênção para a sua vida. Se você retribuir, a sua vida não é mais a mesma. Se você retribuir, perde a graça. Se você retribuir, não é mais o mesmo José. Se você retribuir na mesma moeda, se você fazer com eles o mesmo que eles fizeram com você, a graça não fica sobre você. E a palavra vai dizer, porque é isso que hoje muitos têm perdido as suas bênçãos, ou se têm já as suas bênçãos, perdem da mesma forma também, porque não entendem o agir de Deus. Porque não entendem o projeto de Deus nas suas vidas. José entendia o projeto de Deus. José entendia que toda essa caminhada era porque Deus tinha algo para fazer na sua vida. Porque ele nunca deixou de desacreditar. E tudo foi se cumprindo na vida dele. Agora Deus se cala e espera a decisão de José. E José, entendendo o projeto de Deus na sua vida, a palavra vai dizer que ele diz para os irmãos: não se perturbem, não fiquem entristecidos, porque isso era projeto de Deus na minha vida. Porque eu tinha que vir para cá para poder salvar vidas. E vocês apenas foram usados, porque era isso que ele quis dizer, vocês apenas foram usados para que Deus cumprisse na minha vida as promessas dele. Se achegue. E a palavra vai dizer que José abraça seus irmãos, perdoa seus irmãos naquele momento. E só depois do perdão é que a graça desce. Ou seja, José entendia bem o recado de Deus para a vida dele. Então nós vamos ver aqui que o perdão, só depois de José ter perdoado os seus irmãos, é que cicatrizou de verdade para sempre. Depois que ele perdoou, foi que ele se livrou de um fardo que outra hora, há 22 anos, carregava dentro dele. É perdoando que a graça permanece. É perdoando que você vai conseguir ser liberto, sair dessa prisão que você continua vivendo. É perdoando que você vai se sentir livre, outra hora daquilo que tem
te maltratado, te feito sofrer, te esmagado, porque era assim que José se sentia. Então Deus me trouxe aqui hoje para dizer: não quer perder a graça na sua vida? Quer continuar com a graça na sua vida? Porque se você retribuir, se você pagar a mesma moeda, se você quiser se vingar, se você querer fazer pior do que o que fizeram com você, se você quiser retribuir na mesma moeda, a graça não fica. Que a graça de Deus na sua vida, que a presença de Deus na sua vida e na vida da sua família, libera o perdão. A palavra vai dizer que Deus, depois de pelejar tanto com Israel, e vendo que não havia um justo na terra, agora manda o seu Filho Jesus Cristo, dizendo: agora vou mandar meu filho, esse aqui é meu filho, acredito que eles não vão repudiar, não vão rejeitar, eles vão ouvir a minha palavra. E veja o que eles fizeram com Jesus. O rejeitaram, o açoitaram, o chamaram de falso Messias, endemoniado, chicotearam, cuspiram, crucificaram. E a palavra vai dizer que de meio-dia até as 3 horas da tarde, a palavra vai dizer que de meio-dia ele estava em escuridão. E de meio-dia até as 3 horas da tarde, o Pai deixou ele só. Ou seja, Deus deixou que ele decidisse também. A palavra vai dizer que ele diz: Pai, por que me abandonaste? Deus o deixou ele sozinho, com poder de decisão. Ele também tinha o direito, mesmo que as escrituras tivessem que se cumprir, também tinha o direito, o poder de decisão. Porque ele era o Filho de Deus, veio pregar a paz, a salvação, e todos rejeitaram e todos os crucificaram. Escolheram um bandido, Barrabás, e o crucificaram ele. Libertaram Barrabás e aprisionaram Jesus, que não tinha sequer pecado algum. Ele tinha sim, mesmo sendo o Messias, o enviado de Deus para nos dar a salvação, e sabendo a sua missão, o qual tinha que cumprir, como estava escrito em Isaías, nas Escrituras, tinha o direito de decisão, e foi isso que Deus fez. Meio-dia, até 3 horas. O Pai não tem contato com seu Filho. A decisão é dele. O poder de decisão é dele. E Jesus diz o quê? Pai, perdoa-lhe. Eles não sabem o que fazem. E a palavra vai dizer que nesse momento, quando ele libera o perdão, assim que ele libera o perdão, a graça sai do Gólgota, passa no Jardim das Oliveiras, entra no templo, rasga o véu, e depois das 3 horas, ele diz: está tudo consumado. Ele estava dizendo: paguei tudo, Pai, com o meu perdão. Perdoei todos, paguei todos. Ninguém deve mais nada. Está tudo feito. Mas só depois do perdão. É só liberando o perdão que você cicatriza toda a ferida dentro de você. É só liberando o perdão que você conhece a Deus de verdade. E são perdoados os seus pecados também. Jesus foi enviado a todos, mas naquele momento da cruz, o Pai deixa ele só justamente para dizer: eles, todos eles, só vêm até você se você perdoar. Mas se você rejeitar, e se você retribuir, ou se você não perdoar, eu arranjo outro. Porque é assim que Deus faz. Então Deus me trouxe aqui, nesse momento, para dizer para você: quer se sentir liberto? Quer ter paz na sua vida? Libera o perdão.
Só depois de liberar o perdão, as coisas mudam na sua vida. Só depois de liberar o perdão, você tem paz no seu coração. Só depois do perdão liberado, a graça vem sobre você. Só depois do perdão liberado é que a sua vida segue em frente. É que você não tem mais para que viver olhando para o passado. Porque enquanto você não libera o perdão, o prisioneiro é você e não a pessoa que te causou mal. É por isso que coloquei no título, hoje a decisão é sua. A decisão é sua se vai retribuir na mesma moeda. A decisão é sua se quer se igualar a quem lhe fez o mal. A decisão é sua se quer ser tão má, igual a quem foi com você. A decisão é sua se quer viver a vida inteira com ressentimento na sua vida, com a culpa de algo que você teve nas mãos, porque José era um homem poderoso. Poderia naquele momento ter se vingado do seu irmão, dos seus irmãos, mas o poder não é só de dinheiro. Quando temos o poder nas mãos de perdoar alguém, mesmo às vezes não tendo nada na vida, mas se esse poder foi lhe dado em alguma ocasião, se alguém que lhe fez o mal chegou até você, se alguém que prejudicou a sua vida, se alguém que causou destruição na sua vida, se alguém que fez a sua vida chegar até mesmo à beira da morte, se alguém que lhe causou tanto mal, te defamou, acabou com seu nome, se alguém que fez tanta coisa ruim na sua vida ao ponto, talvez, de você pensar, às vezes, por conta do sofrimento, tirar sua própria vida. Se essa pessoa chegar até você, pedir perdão, perdoe. Então hoje eu quero dizer para você que se você estiver com o poder nas mãos, como José teve, como nosso Salvador Jesus Cristo teve, de perdoar alguém, por mais que o mal que ele lhe fez tenha sido grande, tremendo, as feridas podem estar abertas, a dor pode ser grande. Dentro de você, a raiva, o ódio pode ser grande, mas se você abrir espaço para o perdão entrar, se você abrir espaço no seu coração para perdoar, a graça de Deus é sobre a sua vida. E você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será a mesma. Você será um homem e uma mulher liberta, de paz no seu coração. Porque quem libera o perdão é quem fica em paz. Quem libera o perdão é quem está liberto. Então hoje Deus me trouxe aqui através dessa palavra para dizer que a decisão é sua. Que deixa nas suas mãos, assim como deixou nas mãos de José e nas mãos do filho dele. E ele vai ficar só calado, como ficou com José e com seu próprio filho. Nesse momento, ele deixa também que você decida. A decisão é sua. Ou perdoa, ou não perdoa. Ou fica em paz consigo mesma, ou vai viver a vida inteira remoendo um passado, vivendo de sofrimento, guardando ódio, rancor dentro de você, que não vai lhe fazer bem algum, e sim só mal. Então hoje, essa palavra é para mim e para você. Não importa se no momento que você se deparar com quem lhe fez mal, com quem causou tanto mal na sua vida, mas se vier até você e pedir perdão, ainda que o seu choro ultrapasse barreiras, ainda que o seu choro, o seu urro seja tão grande, ao ponto de todos ouvirem. Mas saiba que nesse momento, quando o seu choro, o seu grito, que foi no caso, como o grito de José, como o grito de Jesus, um grito de perdão, um grito abrindo espaço para perdoar que lhe causou tanto mal. Os céus, nesse momento,
Deus, nesse momento, abre as janelas do céu, escuta o seu grito. E a graça vem sobre você. E quando a graça vem sobre você, você vai ver a paz que o seu coração e que você vai sentir. Então, mesmo que você sinta vontade através do seu grito de pagar com a mesma moeda, de se vingar da mesma forma, ou até pior, que esse grito seja só apenas no pensamento, mas que na reação e no poder da decisão, mesmo você tendo suas razões, como José teve, como Jesus teve, você possa preferir, escolher o perdão. Que o grito no pensamento de se vingar, no calor da emoção, na hora da raiva, que esse grito possa finalizar com um perdão, com o coração aberto para perdoar, com o coração pedindo a Deus força, pedindo a Deus que Ele, nesse momento, lhe ajude a se libertar desse mal, lhe ajude a se libertar do passado, lhe ajude a fechar as feridas, lhe ajude a você sarar para sempre disso que está aberto há tanto tempo na sua vida, liberando o perdão. Então Deus me trouxe aqui hoje, através dessa mensagem, para dizer para você que o pecado nos acha, mas quando ele nos achar e que vier estar de frente para nós, mesmo que seja ele, naquele momento, disfarçado, mas que você sabe realmente o que tem dentro de você, mesmo que ele lhe ache, você vai dizer um não para ele, um não para o pecado. Como naquele momento, José poderia ter usado da sua raiva, da sua ira, e como o pecado estava de frente para ele, pagar com a mesma moeda. Quando o pecado estiver de frente para você, não pague com a mesma moeda. Por mais que ele tenha lhe achado, pague provando a ele que agora você é um novo homem de Deus, uma nova mulher de Deus, que conhece a graça, e a graça te libertou. E por ter libertado, você agora não é mais um homem pecador, uma mulher pecadora, que paga na mesma moeda, que se vinga da mesma forma. Prove que você é diferente. Prove que você não é igual a quem te fez tanto mal. Foi para isso que Deus me trouxe hoje aqui, nessa mensagem, dizendo que a decisão é sua. Liberar ou não o perdão. Mas se você quer que a graça permaneça na sua vida, se você quer que a presença de Deus continue para sempre na sua vida, libere o perdão. Amém? Eu sou Mansueto Alves e essa foi a palavra de hoje para nossas vidas. Libere o perdão, porque no final das contas, você é quem é liberta. Fique na paz. Deus te abençoe.